No meio de nomes famosos como Pedro, João e Tiago, existe um discípulo que quase passa despercebido nas páginas da Bíblia. Seu nome é Tadeu, também chamado de Judas, filho de Tiago. E apesar de ser um dos 12 escolhidos por Jesus, sua história aparece poucas vezes nos evangelhos. Mas às vezes, o silêncio de uma história esconde algo muito mais profundo. Para entender quem foi Tadeu, precisamos voltar ao cenário da Judéia do primeiro século, um território dominado pelo Império Romano, um povo cansado, um povo esperando libertação. Durante séculos, os judeus haviam aguardado a promessa de um Messias, um enviado de Deus que restauraria Israel. Nesse contexto surgem homens simples que começam a seguir um pregador da Galileia chamado Jesus. Entre pescadores, cobradores de impostos e homens comuns, estava Tadeu. A Bíblia não nos conta muitos detalhes sobre sua vida antes de seguir Jesus. Não sabemos exatamente qual era sua profissão. Não sabemos como era sua família. Não sabemos qual era sua posição social. Mas sabemos algo importante: Jesus o escolheu. E quando Jesus escolhia alguém, não era por acaso. Nos evangelhos, Tadeu aparece listado entre os 12 discípulos. Seu nome aparece em listas de apóstolos nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Em alguns textos, ele é chamado simplesmente de Tadeu. Em outros, aparece como Judas, filho de Tiago. Essa diferença de nomes existe porque Judas era um nome muito comum entre os judeus da época. Mas depois da traição de Judas Iscariotes, os cristãos passaram a se referir a ele como Tadeu, para evitar confusão. Assim, a história preservou seu nome dessa forma: Tadeu. Um dos homens que caminharam lado a lado com Jesus durante anos. Imagine o que isso significava. Ele viu Jesus curar doentes, viu cegos voltarem a enxergar, viu paralíticos se levantarem, viu tempestades se acalmarem com uma palavra. Ele não ouviu histórias sobre Jesus, ele viveu essas histórias. Ele estava presente quando multidões se reuniam para ouvir os ensinamentos do Mestre. Ele ouviu as parábolas. Ele viu os confrontos com líderes religiosos. Ele testemunhou o impacto que Jesus causava nas pessoas. E ainda assim, quase não ouvimos sua voz. Isso não significa que ele era irrelevante. Pelo contrário, muitas vezes, os discípulos mais silenciosos são os mais atentos. Enquanto alguns discutiam sobre quem seria o maior no reino, outros simplesmente ouviam. Enquanto alguns queriam posição, outros queriam compreensão. E em um momento específico da história, Tadeu faz uma pergunta que revela muito sobre sua mente. Esse momento acontece durante a última ceia. Era a noite antes da crucificação. Jesus estava reunido com seus discípulos. O clima era pesado. Ele falava sobre coisas que eles ainda não entendiam completamente. Falava sobre sua partida, falava sobre o Espírito Santo, falava sobre permanecer nele. E em meio a essas palavras profundas, Jesus diz algo que chama atenção. Ele afirma que iria se manifestar aos seus discípulos, mas não ao mundo. E então, pela primeira vez registrada nos evangelhos, Tadeu fala. Ele pergunta: Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? Essa pergunta parece simples, mas ela revela algo profundo. Tadeu estava tentando entender o plano de Deus. Se Jesus era o Messias, por que não se revelar de forma clara para todos? Por que não aparecer diante das autoridades? Por que não provar publicamente quem ele era? Essa pergunta ecoa até hoje. Muitas pessoas ainda se perguntam a mesma coisa. Se Deus existe, por que não se revela de forma óbvia ao mundo inteiro? A resposta de Jesus foi clara. Ele disse que aquele que o ama guarda sua palavra e que a ele Deus se revelará. Não se trata de curiosidade, trata-se de relacionamento. Deus não se revela apenas como espetáculo. Ele se revela a corações que o buscam. A resposta de Jesus muda completamente a lógica. A revelação de Deus não é apenas sobre provas externas.
é sobre transformação interna. E naquele momento, Tadeu estava ouvindo algo que marcaria sua vida para sempre. Porque poucos dias depois, tudo mudaria. Jesus seria preso, julgado, condenado, crucificado. Para os discípulos, aquilo parecia o fim. O homem que eles seguiram durante anos agora estava morto. A esperança parecia enterrada. Mas 3 dias depois, algo aconteceu que mudaria a história do mundo. Jesus ressuscitou. E aqueles mesmos discípulos que estavam com medo, agora se tornariam testemunhas de algo impossível de negar. Entre eles estava Tadeu. Ele viu o Cristo ressuscitado. Ele ouviu novamente sua voz. Ele recebeu a mesma missão que os outros discípulos, levar a mensagem do Evangelho ao mundo. Mas isso não seria fácil. Naquele tempo, anunciar que Jesus era Senhor não era apenas uma mensagem espiritual. Era uma declaração perigosa. Porque Roma dizia que César era Senhor. Religiões antigas dominavam territórios inteiros. E falar sobre um Messias crucificado e ressuscitado desafiava tudo. Mesmo assim, os discípulos não recuaram. Eles tinham visto demais, tinham vivido demais, tinham testemunhado algo que não podiam negar. E assim começou a missão que levaria o Evangelho para além de Jerusalém. Pedro pregaria, João ensinaria, Tiago enfrentaria a perseguição e Tadeu também seguiria seu caminho. Um caminho que a Bíblia não detalha completamente, mas que a tradição cristã preservou. E é aí que a história de Tadeu se torna ainda mais interessante, porque enquanto alguns apóstolos permaneceram próximos ao centro do mundo romano, outros viajaram para lugares muito mais distantes. Regiões desconhecidas, culturas diferentes, territórios onde o nome de Jesus nunca tinha sido ouvido. E entre esses homens estava Tadeu. Mas essa parte da história fica para o próximo capítulo da saga.